Atenção, atenção, você doutora, você doutor, tudo bem? Aqui é o Lucas da Carry On, estou aqui hoje com a Fernanda, a CEO da empresa também. Oi, Fernanda. Tudo bem, Lucas? É um prazer estar aqui nesse nosso primeiro episódio. Friozinho na barriga com a estreia, mas tenho certeza que vai ser uma aventura incrível. Isso aí. E esse é o projeto piloto do podcast Plantões que Marcam, onde nós vamos trazer profissionais da área da saúde para contar as experiências que eles viveram ao longo do próprio desempenho da medicina, principalmente, né? Então tem muita história para a gente contar aqui. Esse é um projeto novo da Carry On, que a gente quer trazer muita interatividade, e a gente não poderia começar o plantão que marca, os plantões que marcam, com alguém que não fosse ele, né, Fernanda? Exatamente, o Alexandre é nosso principal parceiro, assim, tá com a gente desde o começo, desde a época que era só uma ideia, que a Orion tava pensando em existir. Eu sempre troquei muita ideia com ele sempre foi muito solícito, e eu até quero aproveitar para agradecer mesmo, assim. Eu acredito que a gente não consegue nada nessa vida sem estar do lado de pessoas que nos ajudam, e você é uma dessas pessoas. Muito obrigada, e é uma honra começar isso aqui com você. É isso aí. É um prazer enorme estar aqui. Acho que antes da Carry On existir, eu já precisava dela. E agora que ela existe, eu tenho certeza que eu preciso. Acho que todo médico, aos poucos, vai ver o tanto que ela pode ser útil. É um prazer fazer parte dessa jornada. Bacana. E, gente, esse daqui tem que apresentar formalmente, né? Obviamente. Né? Mas a gente já está conversando aqui desde antes da gravação começar, mas tem que fazer a apresentação, né? E é de um currículo, assim, sensacional, né? Doutor Alexandre Parisi, especialista em clínica médica, professor da PUC Minas, instrutor da Sociedade Mineira de Intensivistas? Terapia intensiva, a SOMIT, é médico do João 23, do SAMU, do Hospital Horizonte. Atualmente está cursando pós-graduação em cuidados paliativos pela Faculdade Einstein, é isso? Muita coisa, né? Não, tem mais alguma coisa? Olha, se a vida fosse só medicina, acho que pararia por aí, né? Estaria bem resumida, né? Mas eu acho que, inclusive, para ser feliz na medicina, a gente tem que fazer mais coisa. Exato. A Carry On faz parte um pouquinho disso, me patrocina aí nas maratonas pelo mundo e pelo Brasil. Também sou mergulhador, professor de yoga, que ajuda a acalmar para aguentar esses plantões caóticos aí do João e do SAMU. E acho que tá bom por enquanto. DJ nas horas vagas também. Quando sobra tempo, ele ainda é DJ. DJ ainda? É. Isso é ela. Não, eu vi que você postou falando, mexendo lá naquelas cabines de DJ. Ele arrisca sim. Só não sei o que toca, mas... Entendi. Tá certo. Bom, gente, e antes da gente começar aqui a conversar efetivamente com o Alexandre, queria agradecer bastante aí a Ritmo Tech, que é parceira da Carry On no desenvolvimento de todo o projeto, né? Um abraço pro Romão, pro Pedro, pro Thiago, pro Ricardo, pra Carla, pro Jansen, para toda a equipe, pra Suelen, né? Pra Suelen que sempre ajuda a gente. Que sempre salva a gente, a nossa psicóloga. É verdade. E pra minha irmã, né, gente? Pelo amor de Deus, que é verdade, fundadora da Carry On junto verdade. comigo, a Gabriela. Que ela não é aparecida igual eu, não, sabe? Mas tá sempre aí trabalhando na parte da tecnologia e nos ajudando. É isso aí. E bom, vamos lá, Alexandre. Ou pode chamar só de Xande? Só de Xande, né? Xande, tá muito tranquilo, melhor. Já é de casa. Muito melhor. Vamos lá, vamos começar. E aí, você hoje é um profissional top do mercado aqui em Belo Horizonte, tem excelentes referências, mas como é que começou? De onde que surge o Xande na medicina? E olha que a gente estava conversando isso aqui antes e a frase foi assim, inesperada, né? Acho que eu vou usar a mesma frase, pode? Pode, claro. Eu caí de paraquedas na medicina. Quando eu era criança, eu sonhava em ser paleontólogo, por causa dos filmes do Jurassic Park. Maravilhoso. Quase como é que chama? Indiana Jones. Era mais ou menos por aí. Só que quando eu formei no ensino médio, eu ainda fiz técnico no Sebrae em administração, tem mais essa aí. Às vezes é disso que veio toda a ajuda aí pra Carry On. Ah, pode ser também. O interesse por negócios. Foi bem interessante, inclusive, a formação, mas tinha certeza que não era algo que era pra mim e não sabia mesmo o que eu ia fazer. E eu fui criado pela minha mãe, junto com os meus avós.
e nunca tive muito contato, assim, com a área da saúde. Não tem médicos na minha família. E nesse ano que eu já tinha formado, ainda não tinha muita certeza do que eu ia fazer, eu tive 2 casos de saúde na família. Um foi meu avô, que teve um AVC e acabou ficando internado, uma internação prolongada no hospital. E outra foi minha irmã, que descobriu um diagnóstico de um câncer, um linfoma. E aí eu, que nem sabia o que era hospital, nunca tinha entrado no hospital, passei a me deparar com uma rotina várias de experiências, hospital, né? de estar com a minha irmã na quimioterapia, estar com meu avô na enfermaria do hospital. E foi um ano que, assim, apesar de muito difícil, eu aprendi a ser grato a ele, porque eu só estou aqui hoje por causa disso tudo. No final desse ano, meu avô faleceu, assim, e foi o melhor no contexto que ele estava. Acho que por isso que hoje eu penso, inclusive, em cuidados paliativos, que foi uma coisa que ele não recebeu na época. E a minha irmã teve a cura do câncer dela, e eu lembro, assim, são dias que marcam a nossa vida, né? Eu lembro muito bem do dia que o médico virou para ela e falou assim, você tá curada. E essa sensação, eu falei que se eu pudesse levar isso para alguém, a minha missão aqui estava cumprida. E aí eu decidi fazer medicina. Foi até engraçado, porque quando eu fui falar com minha mãe, ela pegou e falou assim, você? Tem certeza? Eu falei, mãe, acho que sim. Vamos ver o que dá. E hoje estou aqui, sou muito feliz, inclusive. Interessante. Cara, que história top, viu? Esse é o resumo da história também, porque tem mais coisa aí. Do Jurassic Park até o descobrimento perante uma situação de hospital, né? Mas é pra você ver como é que a vida, ela tem essas coisas até meio místicas às vezes, sabe? Você tava lá sem saber o que fazer, e aí a vida levou ele pra um contexto e ele se descobriu, sabe? Então é muito legal, assim, como é que a vida dá sinais, se a gente souber interpretar e ir no fluxo, dá muito certo. Graças a Deus ele resolveu seguir medicina, salvou muitas vidas e ainda vai salvar mais outras. Tomara. Pois é, e você, né, só puxando um gancho aí também, não deixando passar, você é maratonista patrocinado pela Carry On ainda, hein? Assim, é uma profissão que é muito estressante, né? A gente teve um estudo recente divulgado pela USP que ser médico é fator de risco para depressão e suicídio. Então, dentre as profissões, e isso a gente entende, né? Uma profissão muito estressante. A gente tem que achar formas de lidar com o cotidiano, com o estresse, a pressão que a gente coloca sobre a gente, a pressão da sociedade e todo o contexto. Então, acho que antes da medicina eu já corria e com a medicina isso só veio mais forte como uma forma de qualidade de vida mesmo e desafios, né? Que é bom a gente sempre colocar aí na vida. Show de bola. E quando você corre assim, você prefere ir na rua, na terra? Como que é? O que você prefere maratonar? Olha, te falar que eu já fiz muita corrida em trilha, viu? Só que vai chegando a idade, o joelho já não é mais o mesmo, então hoje em dia na rua tá bom também. Só a esteira que é difícil. Show de bola. Agora, se ele abandonou as trilhas, ele pelo menos continua também com a parte do yoga, né? Que tem toda aquela preparação, aquele contato mais com a natureza também direcionado, né? E isso, na verdade, foi muito interessante, porque eu acho que muita gente vai viver isso na faculdade. Eu comecei a ter muita crise de ansiedade mesmo durante a minha formação. E uma coisa que eu busquei, além, né, da parte da medicina convencional, a psiquiatria, a psicologia, foi o yoga. E para mim foi muito bom, sabe? Me fez muito bem. E aí no meio da pandemia, aquele caos, eu decidi também, assim, eu decido as coisas um pouco de impulso. Vou me tornar professor de yoga. E aí fiz o curso e foi também outra experiência transformadora. E você acha que dá para integrar a medicina convencional com essas terapias mais holísticas e tudo mais? É possível ou são apartadas? Inclusive, eu fui na Sangue, num congresso deles, levar justamente esse questionamento, sabe? Como que a gente consegue integrar essa medicina alopática, essa medicina ocidental, com as práticas orientais. Sim. A gente tem alguns entraves aí, que vai passar um pouquinho da questão do nosso método científico, né? A gente valoriza muito, acho que com razão, a ciência, o método científico como forma de trazer algo
algo de qualidade mesmo para o paciente, e dentro das culturas orientais, dessas técnicas, a gente ainda não consegue muito trazer uma validação, né? Como que você mede energia? Sim. Isso a gente ainda não consegue trazer um estudo por trás disso. Então, essa parte fica um pouco difícil da gente trazer essa validação ocidental para esses estudos. A China acaba que hoje em dia investe um pouco mais nisso, justamente para conseguir comprovar, né? Estudos, né? Investe em estudar o tema. Estudar a medicina chinesa e essas práticas. Mas a gente tem que entender, e a OMS, inclusive, tem um documento que ela fala disso, que as práticas locais, né? As práticas com chás, isso que é feito há milênios, elas têm um valor importante, não só pela acessibilidade, baixo custo, mas uma coisa que é feita há 3.000 anos, talvez tenham realmente alguma evidência, né? E eu acho que a frase, a gente nem fala medicina alternativa, a gente fala medicina integrativa, porque eu não vou deixar de lado todas essas práticas que a gente estuda na faculdade, mas se eu posso integrar alguma coisa, né? Por que não? Eu acho que uma não exclui a outra, mas elas se completam. Sem dúvidas. Exato. E eu acho que tudo passa pelo estudo, assim, sabe? Se você... Talvez você não consegue comprovar de forma muito imediata, mas se você começar a estudar evidências em vários casos, em larga escala, você acaba chegando numa conclusão. E dentre dessas, assim, mindfulness e yoga são as mais estudadas, né? E aí nelas a gente já tem para alguns casos específicos, estudos bons, assim, mostrando eficácia. Show. Né? Ansiedade, depressão, controle de dor também, né? Aos poucos isso vai melhorando. Pois é, a mindfulness, né? Eu inclusive, já tentei fazer aí algumas meditações guiadas, é bem interessante. Vivendo e aprendendo, ele é a pessoa mais cética que eu conheço na minha vida. Agora ele me solta que já fez meditação. Mas o cético, ele não acredita sem ter uma experiência ou uma prova. Acredita vendo. Exato. Não é que ele não faça, ou que ele não se dispõe a fazer, mas ele é cético apenas no primeiro momento. E é bem interessante. Show. De fato. Agora, você falou uma coisa que é uma das preocupações que a gente que está aqui na Carry On mais tem em relação aos estudantes e mais tem em relação a quem está no começo de carreira, que já formou, está buscando plantão e vai buscar o auxílio da Carry On nesse aspecto, que é justamente essa parte do emocional, da pressão. Aí eu tenho que te perguntar, existe uma despreparação tão grande assim para a construção desse profissional que na hora que chega no mercado de trabalho, ele chega sobre essa pressão toda? Ou isso é inerente e deve ser abordado sobre a perspectiva de que a gente tem que trabalhar essa parte melhor, mas que é inevitável? Eu acho que eu diria que isso é um pouco multifatorial, sabe? A primeira coisa é que dentro das profissões, acho que todo mundo forma com essa sensação um pouquinho de ir agora, né? Despreparo. Na faculdade a gente está sempre assessorado, a gente tem sempre alguém a responder, né? Então, quando você forma é meio que você e você. Então, acho que tem esse primeiro fator, independentemente da profissão que você escolhe. A medicina, acho que isso agrava um pouquinho, porque você passa a lidar com vidas. E aí traz essa preocupação a mais. Eu acho que na faculdade existem várias falhas na nossa formação. A formação, ela tem... A gente consegue ter a prática, ter esse cotidiano, mas quando você forma é muito diferente. Eu acho que eu não conheço ninguém que formou em medicina e saiu falando assim, eu tô pronto. Tô preparado. Acho que parte do que a gente está querendo construir com cursos, inclusive, é isso, né? É trazer... Porque a gente, inclusive, na faculdade, a gente estuda muito para passar na residência. E aí, a prova de residência, ela te pede o rodapé do livro, uma doença rara que você nunca ou raramente vai ver ela na prática. E aí, você sabe todos aqueles conhecimentos, você sabe pedir exame reumatológico super específico. E aí, chega a pessoa ali na sua frente com uma dor de cabeça, você não sabe nem diluir uma dipirona. Então, eu acho que passa um pouquinho por isso também. A gente acaba que a gente mesmo volta a nossa atenção para a prova de residência, para essa formação complementar e se perde um pouquinho aí nessa parte mais prática. E acho que um pouco vem da vida mesmo, né? A gente ter a experiência, ter o nosso raciocínio clínico. Eu vejo a diferença hoje de quando eu formei, a diferença de desenvolver esse raciocínio. Mas eu acho que todo mundo forma com medo mesmo.
e aí faz parte. Me conta, como é que foi o seu primeiro plantão? Vou fazer meu primeiro plantão, e aí? Esse aí eu já até dei spoiler antes pra Fernanda, mas na verdade, a primeira vez que eu fui trabalhar como médico foi numa clínica de medicina popular, era assim, atendimento ambulatorial mesmo. E no caminho eu chorei. Indo ainda? Eu lembro de eu chorar no caminho e falar assim, não me deixa matar ninguém, pelo amor de Deus. E foi, inclusive, muito interessante, porque há alguns meses atrás eu estava indo dar um plantão de CTI lá no João 23, CTI de lá é bem caótico, né? Assim, os pacientes são muito graves. E eu estava indo tranquilo para esse plantão. E aí eu fui fazer essa reflexão, né? Do Alexandre de 3 anos atrás que chorava para atender uma hipertensão. E hoje em dia o Alexandre que ainda tem um medo. Eu acho que o medo, até certo ponto, ele é importante. Ele deixa a gente cauteloso e prudente, né? Nas nossas condutas. Mas... eu me sinto muito mais preparado para estar nesses lugares que eu estou hoje. Então, o medo que você sente hoje é de quê? Eu acho que ainda é um pouco desse medo de não ser capaz de fazer bem para as pessoas que eu encontro ou fazer algo que faça mal a alguém, né? Assim, eu acho que todo médico vai errar um dia. Isso a gente tem essa demonização aí do erro médico. Isso é uma coisa que sempre existiu e sempre vai existir, porque todo mundo erra. E é muito cruel exigir de um profissional, né, que ele nunca erre. Quando eu tô rezando, na verdade, eu falo que eu peço a Deus que os meus erros não façam mal às pessoas. Porque não tem como a gente não errar, né? Óbvio que a gente vai minimizar isso ao longo do tempo, com curso, com formação, com experiência, com humildade de perguntar e falar que não sabe, né? Mas, e aí, a gente acha que sempre vai ter esse medo aí por trás. Quando você fala demonização, eu já vejo de outra forma, como uma pessoa que não é médica, mas que passou a conviver muito com os médicos. A gente tende a santificar vocês, como se vocês fossem uma entidade acima de nós, que tá lá para salvar a nossa vida. E depois que a gente começa a conviver, você vê que são seres humanos, com falhas, com problemas pessoais, pessoas que às vezes estão trabalhando no limite mesmo do mental, assim, da força mental, e que tendem a errar. Então, eu acho que passa também pela conscientização nossa de que vocês são igual a gente. Só que com uma função social a mais. Só que é passível de errar, de acertar, de ter suas dúvidas, suas dores. Então, é isso, assim. Eu, pelo menos, estou aprendendo a enxergar vocês de uma forma mais humana. E não aquela ser perfeito que não pode errar e tem que ser 100% assertivo, que isso não existe. Isso nunca vai existir. Isso aí que a Fernanda falou é uma verdade. Inclusive, a gente teve uma determinada agenda que a gente fez com uma outra empresa também, e aí a gente apresentou a solução da Carry On, falou da questão dos plantões, desse receio que a gente tenta trabalhar desde a faculdade, com alunos, com recém-formados, fazendo uma integração melhor deles no mercado, falando, olha, esse plantão aqui você pode ir, que ele é mais tranquilo, a gente conhece o hospital, a gente se relaciona com a equipe, você vai ser bem assessorado e tudo mais. E aí eu fui contando alguns casos até para essas pessoas que estavam na reunião com a gente, e depois que eu acabei a explicação toda, a demonstração da Carry On mesmo, eu fui e falei, e aí, gente, o que vocês acharam da proposta e tal? Porque é uma proposta muito legal, né? Teve uma determinada pessoa que estava lá, ela era até investidora dentro do contexto, ela foi e falou, olha, na verdade eu não sei o que eu acho, porque eu tinha uma outra visão sobre os problemas que poderiam ter na saúde, de uma forma geral. Sim. Né? A gente nunca acha que os problemas podem vir do médico mesmo, assim, por ser problemas humanos. Tende sempre a achar que não. O médico não vai errar, as outras coisas vão acontecer. Mas não, isso acontece. Nessa noite mesmo a gente teve um problema do médico que teve uma crise alérgica durante o plantão. É um hospital que a gente tem que a estrutura é mais antiga. Meio colonial, igual as estruturas de casas de Ouro Preto. Aí, lá, as coisas são mais velhas, às vezes tem poeira e tal. Ele teve crise alérgica por causa da poeira. Aí já é aquela correria para substituir e tudo mais. Aí já é o médico precisando de ajuda, de ser atendido e tal. Então, mas são coisas de gente que é humana, igual nós. Exatamente. Querendo ou não, o hospital é um ambiente insalubre também, né? Exato. Interessante. Falando de hospitais também, então,
Vamos traçar aqui o perfil de alguns dos hospitais, porque o hospital também tem perfil, né? O hospital tem setor, o hospital tem tipo de atendimento, né? Tem ficha verde, ficha vermelha, protocolo de Manchester, não é isso? Pois é. Então, da sua experiência, você falou do João 23, que é uma baita referência, né? De Belo Horizonte toda para a questão de traumas, de acidentes. Não só Belo Horizonte, mas Minas, estadual, né? Até no país mesmo, né? Um hospital referência, né? Pois é. O que você pode contar pra gente justamente disso, né? Você também hoje está no Hospital Horizonte, né? O que você identifica de perfil em termos de hospital, da estrutura que é oferecida? Como é que foi a atuação em diferentes unidades de saúde aí? Eu tenho uma outra dúvida também. Qual desses que parece as séries de TV que a gente assiste? Nenhum. Grey's Anatomy? Nenhum. É igual a gente com Suits. Não tem nada a ver com o nosso rolê. Tem. E o pessoal acha que a vida é perfeita, igual é nas séries. É verdade. Gente, ó, se você tá assistindo isso e você gosta de Suits, a vida de um advogado não é daquele jeito. É tudo ao contrário. Tá? Não é. E se você tá assistindo isso e gosta de Grey's Anatomy, também a vida de médico não tem nada a ver. Então conta pra gente, como é a vida do médico dentro do hospital? O que você já passou? Eu acho que essas séries são muito romantizadas, né? Do ambiente, assim. E cada hospital tem o seu ponto forte, suas falhas. Isso é muito notório mesmo, né? Na minha experiência, e eu já trabalhei em vários lugares, a gente acaba tendo essa oportunidade, né? De conhecer e de experimentar diferentes lugares. E eu falei que eu só gostaria de trabalhar daqui para frente na minha vida em lugares que me dessem condições de exercer uma boa medicina. Sim. Lá no João 23, eu acho que é inegável isso, né? Tem algumas falhas como qualquer lugar, mas acho que nenhuma pessoa gostaria de ir para outro lugar num contexto de trauma. Eu falo isso, eu tenho plano de saúde, mas se tiver grave, me leva pro João 23. Sem dúvidas, assim, a forma como funciona lá, tanto o ambiente de terapia intensiva, a equipe do trauma lá, assim, são coisas que não sobreviveriam em outros lugares, assim. A gente pega, às vezes, paciente que está realmente morrendo e a gente ressuscita ele lá. Então, é muito legal poder fazer parte disso, ver isso funcionando de uma forma muito bem estruturada mesmo. E o João 23 é mais voltado para esse contexto, né? São pacientes graves, mas num contexto de trauma. O Horizonte, por outro lado, é um hospital particular aqui em BH. Hoje, na minha concepção, é o melhor pronto atendimento, o melhor hospital particular de Belo Horizonte, pela qualidade dos atendimentos dele, pela disponibilidade de recursos, né? A gente lida aí com pacientes com um perfil bem diferente, às vezes num outro contexto de gravidade, né? Lá acaba que tem um perfil, às vezes, oncológico também, né? Do próprio hospital, mas são lugares bons de trabalhar e eu gosto também. E agora no SAMU, né? Que já é também outro perfil, que é o pré-hospitalar, mas eu descobri que eu gosto dessa emoção aí também. Você gosta de viver sob pressão. Na verdade, o plantão que é parado, ele é bom porque você consegue descansar, mas ele não passa também de jeito nenhum, né? Não que eu goste que o paciente esteja grave, Sim. mas eu gosto da dopamina. Da adrenalina. E de saber que no final que eu consegui ajudar, né? Sim. Eu tava num plantão sexta-feira passada, à noite no CTI do João, e chegaram 2 pacientes muito graves para mim. E aí hoje eu tava de volta lá e os 2 já estavam bem melhores. Então assim, você vê assim, eu consegui fazer alguma coisa por eles, né? E é uma sensação boa. Você impacta, né? Diretamente na vida das pessoas. Eu já tive 2 pessoas muito próximas que chegaram muito grave no João 23 por causa de acidente de carro. E eu tenho plena certeza que foram salvos porque foram melhor atendidos, assim. Eu acho que o melhor que eles tinham à disposição foi ofertado e salvou a vida, sabe? Então, eu tenho lembranças tristes, mas boas de ver pessoas que eu sofri vendo, mas que eu fiquei feliz vendo a alta, sabe? Sim. Então, quando você fala assim, eu tenho plena convicção da estrutura e falo por experiência própria. E esse negócio é verdade mesmo, porque eu também tenho uma experiência dessa, de um determinado acidente que aconteceu, e quiseram levar a pessoa que se acidentou para uma instituição privada, porque estava mais próximo, etc. Mas aí chegaram lá e falaram, poxa, aqui não tem pronto atendimento, né? E ligaram para um médico,
Falaram assim, aconteceu isso, isso e isso, para onde que a gente leva? E a região era no alto ali de Belo Horizonte, no Belvedere. Aí o médico foi prontamente, falou, olha, desce pro João 23. Exato. Né? Não tem nada. Quer mandar um abraço pra galera do João 23 também, ó? Galera do João 23, hein? Eu vou mandar também parabéns pelo trabalho desempenhado aí, mas o Alexandre também vai deixar um abraço aqui. Eu acho que eu tenho que agradecer especialmente aos meus R iguais que estão segurando aí a barra junto comigo nesses últimos 2 anos. Faltam 39 dias para acabar a residência, não que eu esteja contando. Aparentemente não está contando. Mas é isso. Inclusive, o João 23 é um lugar que é muito bom de trabalhar porque a equipe é muito unida. O clima é muito bom, né? Acho que a gente lida com caos e aí a gente consegue se apoiar bem lá dentro. Sou muito juntos feliz. Vocês na dançam com caos e namoram com a paz. Basicamente isso. E me conta, a gente fala muito de questões sérias, casos graves e tal, mas tem uma parte cômica de ser médico, engraçada? Tem parte cômica, tem parte triste. Eu falo que para entrar no João 23 você tem que ser um pouco fofoqueiro. Porque assim, você sempre quer saber o que aconteceu, né? Tem histórias que são diferentes. Aquele paciente que chega não contando a verdade toda porque tá constrangido, de repente. E não que a gente julgue na verdade, porque assim, pode, né, tudo pode acontecer nessa vida. Mas, por exemplo, teve um caso de um homem... ele saiu bem, inclusive, ficou no CTI comigo uns 2 dias. E a história é que a carroça dele foi atropelada por um caminhão. Acidente grave. E eu posso falar isso porque ele teve alta e ficou bem, né? Então, qual que é a dúvida que vocês têm nessa história? O que aconteceu com o cavalo? É verdade! Infelizmente o cavalo morreu. Ai, meu Deus! Mas eu só perguntei depois que ele tava bem tendo alta, porque, né, senão é sacanagem. Você fica realmente pensando assim, ai meu Deus, o cavalo, coitado. Mas outro dia teve um SAMU também que foi muito engraçado, porque o SAMU a gente ou vai na ambulância ou a gente tá na regulação, né? Inclusive, pessoas, sejam gentis com o médico do SAMU. Porque a gente recebe a ligação e a gente tem que ir triar, né? E é uma triagem que eu faço sem muitas informações, é só o que a pessoa me conta. E a decisão vai ser se eu mando ou não ambulância e qual ambulância eu vou mandar. E a gente lida com pouca ambulância, né? Sim. Belo Horizonte tem, se não me engano, 21 ambulâncias básicas e 6 avançadas para 3 milhões de habitantes. Nossa Senhora. Então, nem sempre isso vai ter disponível, né? Para a gente conseguir mandar mesmo. Mas outro dia eu recebi a ligação e aí a pessoa que estava chamando falou assim, doutor, eu tô aqui na casa da minha namorada e o marido dela tá com o nariz sangrando, o que eu faço? Não, para. Provavelmente o cara que deve ter dado um murro. Eu quis perguntar, mas eu tive que orientar, né? Não sabia muito o que fazer, não. Então, gente, a vida é cômica por causa dessas coisas. O cara foi lá, deu um murro, depois ele mesmo teve que procurar socorro. Bom. A lei do karma, né? Maravilhoso. E aí, qual que foi a recomendação? Não, na verdade, a maior parte dos sangramentos nasais são benignos, né? Então, a pessoa tem que... O que todo mundo faz errado, que é levantar a cabeça, né? A cabeça tem que ficar neutra ou para baixo e só comprimir com gases. Geralmente, em 10 minutos, isso passa, ou um pano limpo e tudo mais. Aí eu passei a orientação, acho que ele ajudou o marido da namorada dele. Mas você também vai na ambulância mesmo, Sim. no carro? E é muito diferente fazer um atendimento em movimento dessa forma? Ou para trabalhar lá dentro, os procedimentos são tranquilos assim também? Na verdade, durante o transporte, a gente evita o máximo possível de intervenção, porque... Manuseio ao paciente, né? O paciente instabiliza muito durante o transporte. Então, a tentativa é, na cena, fazer todas as intervenções iniciais necessárias e no transporte mesmo, ser só um transporte de urgência até uma UPA, um hospital, né? Depende para onde o paciente for. Entendi. Show de bola. E tem uma história que você me contou também nos bastidores do paciente no teto. Eu fiquei curiosa. Essa também. Pra entender o que aconteceu, como que o paciente foi parar no teto do hospital. Então, lá o teto do João 23 é aquele forro de gesso, né? Que são aquelas placas. E eu tava de plantão em outra ala
E eu só comecei a gritar, assim, a escutar uma técnica falando assim, desce daí. Desce daí. E aí eu, como um pouco fofoqueiro que com pré-requisito para estar lá, fui ver o que estava acontecendo. E aí eu me deparei com a seguinte cena. Tinha um paciente que estava lá internado, era uma hemorragia digestiva, num paciente que já era cirrótico, e a cirrose dele era porque ele era etilista. E ele estava num contexto de abstinência alcoólica, então ele estava querendo sair do hospital para beber, só que ele estava muito grave, né? E aí ele foi... E aí arrancou os acessos dele e decidiu que ele ia embora. Só que como o pessoal não deixou, ele subiu em cima da maca e empurrou a placa de gesso e entrou para dentro do teto do João. Meu Deus! E aí eu só lembro do desespero, porque ele começava a andar nas placas e elas afundando, e o pessoal arredando a maca para ele não cair em cima de outros pacientes, e não descia de lá de jeito nenhum. Aí a gente chamou o bombeiro. Aí o bombeiro foi, colocou uma escadinha com a lanterna, olhou lá dentro e falou, pegou uma folha assim aleatória e falou assim, cara, desce daí que sua alta tá aqui, ó. É só você descer que eu vou te dar seus papéis. Técnicas de negociação. Exatamente. E aí já deve estar acostumado também, né? Aí o cara ficou desconfiado, mas desceu. Quando ele saiu de lá, ele tava pura fuligem, assim. Meu Deus. Aí, óbvio, que não era a alta dele, né? A gente teve que sedar ele um pouquinho, ele ainda precisava de tratamento, intervenções, dar um banho nele. E aí, depois, ele ficou tranquilo. E isso é até um tema interessante, assim. Qual que é o procedimento a ser feito se a pessoa falar assim, não quero ficar aqui? Então, na verdade, isso é até polêmico, né? Assim, sim. A gente tem muito claro que quando a pessoa... Tem duas situações, né? Em que a vontade do médico sobrepõe a vontade do paciente. A primeira é se a pessoa não estiver apta a escolher sobre ela. Então, por exemplo, uma criança, né, que não vai ter esse discernimento, ou, por exemplo, uma pessoa que estiver num quadro de confusão mental, ou num surto psicótico, alguma coisa assim, eu não posso achar que essa pessoa pode decidir sobre a própria saúde. Então, nesse contexto, a minha vontade, o meu conhecimento vão ser soberanos. E o outro contexto é quando a pessoa está em risco de vida. Né? Então, se ela está em risco de vida, mesmo que ela recuse o tratamento, eu sabendo desse risco, né? Porque eu estudei para isso, eu tenho essa autorização para intervir e fazer a pessoa aceitar o tratamento. Eu nunca vou esquecer, na faculdade, na aula de bioética, teve uma discussão acerca de um paciente que estava em greve de fome. E aí, em teoria, a gente não vai alimentar ele forçado, né? Porque ele escolheu não se alimentar. Mas a partir do momento que ele está num quadro de caquexia e essa greve de fome pode fazer com que ele morra, a gente está, inclusive, respaldado, às vezes, para passar sonda, fazer uma alimentação forçada, apesar de ser algo bem complexo, né? Porque ele está lúcido, né? Sim. Mas ele está em risco de vida. Então, esse paciente, a gente poderia, sim... intervir justamente para preservar a vida, porque foi o nosso juramento, né? Fora disso, na verdade, a gente não pode fazer muita coisa. Então, se a pessoa não está num risco de vida e ela está lúcida, ela tem o direito de recusar o tratamento, mesmo que não seja algo que seja bom para ela a longo prazo. E, nesse caso, vamos supor, ela está lúcida, ela pode recusar o tratamento, mas você, como profissional, sabe que isso pode ocasionar um risco para ela. Qual que é o que você entende que tem que ser feito para te resguardar? Então, inclusive a gente está querendo fazer um curso sobre isso, né? Sobre essa ética médica na prática, né? Não só ler um artigo tal, o médico não faltará, né? Assim, exato. Como que isso se traduz na minha prática de uma forma... do cotidiano mesmo, das experiências, e isso acontece demais do paciente inicialmente procurar um atendimento e por algum motivo não recusar ou não querer, né? A gente sempre vai tentar dialogar, muitas vezes essa recusa é por falta de conhecimento, por falta do paciente, então através do diálogo a gente resolve muito conflito, mas tem paciente que mesmo assim continua se recusando. O que a gente tem que fazer é informar, então a primeira coisa é deixar claro para ele, e isso eu sempre faço com a presença de outras pessoas, geralmente ou um psicólogo ou um enfermeiro, para que ambos os profissionais evoluam isso e deixem registrado essa orientação, ou seja, eu te orientei dos riscos, e eu oriento mesmo
mesmo, assim, detalhadamente sobre os riscos, e depois registro isso em prontuário, peço para essa segunda pessoa também deixar isso registrado, que a pessoa estava lúcida e consciente desses riscos, e mesmo assim recusou o tratamento. E outra coisa que eu estava conversando com a Fernanda, né, que ela disse que pode ser útil, tem alguns lugares que fazem isso, a pessoa assinar um termo, né, um termo que ela está indo por conta própria. Uma forma mesmo, um documento a mais para, caso seja necessário, ter esse respaldo legal, né? Eu acho isso importantíssimo, que talvez os médicos não tenham tanta noção jurídica das consequências, as consequências jurídicas de algumas atitudes. Então é importante a gente discutir isso mesmo e falar, porque isso protege o profissional. A partir do momento que ele faz uma declaração falando, olha, você está se responsabilizando por abandonar o seu tratamento e tudo mais, eu te avisei dos riscos, mas se você mesmo assim quiser, você assina aqui e pronto. Então você se protege e também evidencia para o paciente os riscos que ele está correndo. A gente está falando muito aqui de bioética. Vou te relatar uma situação que eu vivi há poucos dias atrás. E, diante disso, te fazer uma pergunta. Um plantonista virou pra gente no suporte lá da Carry On e falou assim, eu tô aqui vou fazer 36, ia fazer 36 horas de plantão, mas eu quero sair com 24, não vou fazer as 12 últimas horas. E aí eu falei com ele, olha, você não pode abandonar um plantão, né? Você se comprometeu, você tem provas de que você aceitou fazer as 36 horas, você tem que terminar a sua jornada, sob pena de sanções éticas. E aí, pra mim, isso é muito óbvio. Só que eu fiquei na dúvida, será que vocês não têm isso na faculdade? Vocês não têm essa matéria, isso não é discutido para o médico achar que ele pode simplesmente sair no meio de um plantão? Olha, Fernanda, eu acho que isso, na minha faculdade, na minha formação, eu tive bastante sobre isso. Acho que foram 2 semestres de tanatologia e bioética. Então, eu acho que eu tive esse respaldo na minha formação. Mas eu acho que isso é muito heterogêneo, né? Eu acho que uma forma que, inclusive, eles estão buscando de trazer mais uniformidade, tanto que nas pontuações de prova de residência pontua você ter feito um curso de bioética. Sim. Então acho que é uma forma que eles viram assim de forçar a gente a buscar esses conhecimentos. Isso quer dizer que com certeza em algum lugar está faltando, né? Então acredito que não seja em todo lugar que isso seja ofertado dessa mesma forma. E eu acho que é um pouquinho de ética profissional também, né? Porque eu acho que em qualquer profissão, assim, você como advogado, se você está no escritório, você não levanta no meio do trabalho e fala, tô indo embora. Conduta individual mesmo, né? Eu acho que passa um pouco disso aí também, assim, fala um pouco não só da ética médica, né? Da ética pessoal mesmo. Eu tenho profunda admiração pelos profissionais da saúde, mas eu percebo que tem alguns exemplares que não estão muito cientes da função social da profissão também. Assim como eu, advogada, eu sei da minha função social, de ter algumas responsabilidades extras que outras profissões não teriam. Vocês também têm essas responsabilidades. Uma delas é de que, eu não posso simplesmente levantar de um lugar e falar, não vou atender, porque você pode acarretar em problemas para os seus pacientes. Você sente isso também? Que os recém-formados, as pessoas que estão entrando no mercado, esquecem um pouco da força social da profissão? Eu acho que é um pouco um choque de realidade, sabe? Eu acho que muita gente, quando entra na medicina, e eu faço parte desse grupo, a gente idealiza um pouco a nossa profissão, né? Talvez toda profissão, né? Sim. Você imagina como as coisas vão ser, e quando você começa a carreira, você se depara um pouco nessa transição entre jovem adulto e vida adulta, conta para pagar, e aí tem esse choque de realidade. E aí eu acho que às vezes a gente demora para se ajustar, né? A gente começa a trabalhar muito, vê o cansaço que vem aí por trás, e a gente começa a entender essa nova realidade da vida, né? Sim. Então, acho que a medicina, ela traz muitas coisas, assim, dessa possibilidade de enxergar o outro, de ver estratos da nossa população de carências que a gente não teria contato fora desse contexto. Acho que são possibilidades únicas da gente crescer como pessoa, né, também. Mas isso vai ser muito individual também, isso vai da busca de cada um, né? E eu não julgo também, não. Eu gosto da medicina, acho muito legal nela, que tem espaço para todo mundo, né? Quem nunca quiser olhar para um paciente pode
Me desculpem aí, patologistas, mas eu virar patologista, que você só vai olhar a lâmina, né? Sim. E aí você não vai ter contato tanto assim com pessoas. Quem gosta de cirurgia, gosta de clínica médica, enfim, dá pra fazer muita coisa dentro dela, né? Interessante mesmo essa visão, né? E é bom a gente conversar com profissionais da área para até entender mesmo o lado de vocês, assim. E é isso também, às vezes a gente tá cobrando demais de uma pessoa que às vezes é jovem, tá lá com 25, 26 anos de idade, se encontrando na vida e a gente querendo ter uma postura de uma pessoa já mais experiente, né? E assim, eu vou ser sincero com você, já aconteceu comigo de pegar 36 e no meio falar assim, o que eu tô fazendo com a minha vida? Mas infelizmente tava lá, continuei até o final, né? Mas tem hora que você se questiona mesmo. Sim. Pois é bom ouvir o outro lado, que a gente não é tão implacável com os profissionais e tudo mais. Inclusive, hein, galera, no próprio feed da Carry On no Instagram tem lá 5 dicas para você começar com os plantões profissionais, hein? E uma delas é para não fazer plantões ininterruptamente dessa forma, hein? Que você se cansa e fica realmente complicado, hein? Exato, porque 36 tá até de boa, mas tem médico aí emendando 48, aí sai do 48 pega mais 24 em outro. O tem problema também é fazer 36, descansar 12 e pegar mais 24, mais 36. Na verdade, assim, uma coisa que eu acho... Qual profissão trabalha 12 horas seguidas? Exato. Existem lugares que fazem plantões de 8 horas, né, para a área da saúde, que é o normal de um ser humano trabalhar. A gente trabalha bem 8 horas, né? Depois ali talvez você já comece a não estar tão atento, né? Não tô falando que eu não faço, e aí provavelmente vou fazer mais vezes. Sim. 24, o que eu aprendi ao longo da vida, o meu máximo foram 54. 54 seguidas? Não recomendo. Meu Deus! Mas não faria hoje de novo, a não ser uma situação muito excepcional, assim, que um colega passou mal e eu tô tendo que cobrir alguma questão, assim, muito, que não é muito uma escolha minha, mas algo para outras pessoas. Uma necessidade. Acho que o máximo que eu encaro hoje são 24 e... Mesmo assim, eu tento evitar ao máximo, porque... Eu já tá chegando nos 30, cara. É igual a nossa disposição pra balada quando a gente é jovem e depois vai Exatamente. 25, 26, 30, a sua cama ganha um valor completamente diferente. Nossa, é a minha maior balada. A maior balada é a minha cama. Mas eu sempre pensei isso. Você vê uma comparação. O bancário, né, que trabalha em banco, ele mexe com dinheiro e trabalha só 6 horas. Por lei, tem que trabalhar 6 horas o caixa, né? E aí a pessoa que trabalha com vida é regulamentada e permitido que faça 54 horas, por exemplo. E aí eu sempre fiquei na dúvida, será que é porque tem pouco médico, então vocês têm que ser mais forçados? Qual que é a sua visão sobre isso, assim, de permitirem tantas horas de trabalho ininterruptas? E outra coisa, qual que seria o ideal para você? O ideal? No mundo ideal. Jornada médica ideal. Sair pra praia, tomar uma água de coco. Do ideal pra todo mundo. Nada mal, hein? Eu falo que o próximo estado... A gente já tem algumas iniciativas no Rio de Janeiro e tal, mas eu quero ir pro Nordeste. Que aí eu vou administrar a Carry On lá do Nordeste. Você me leva? Levo, com certeza. O embaixador tem que ir junto. Eu vou com todo prazer. Nem lembro da pergunta. Qual que é o tempo ideal? O tempo ideal e por que você acha que é permitido tantas horas por Você lei, acha que é por uma falta de profissionais? Depende. Em grandes centros eu não acho que é por falta de profissionais. Eu acho que é algo cultural mesmo, né? A gente se acostuma um pouco com isso, né? E aí vira uma maratona negativa, que você acostuma a fazer e aí você só faz, porque você já fez antes, você dá conta, né? E não tem esse senso crítico aí até nosso, né? Por trás. Eu acho que se houvesse uma lei que proibisse oficialmente, vários serviços teriam que se ajustar, porque às vezes a gente até prefere ali, por exemplo, eu dava plantão no CTI do Eduardo, eram 12 horas semanais, eu preferia fazer 24 de 15 em 15 dias, que num sentido você já conhece os pacientes, você já tá lá no ambiente e tudo mais. Então a gente um pouco que acostuma. Eu acho que num cenário muito ideal, esse plantão de 8 horas seria algo interessante, né, pra gente... aprender, mas eu não tenho a menor ideia de como é que funcionaria, porque eu nunca vi, né? Eu também tenho essa curiosidade, mas por estar tão cultural do médico emendar tanto tempo, eu acho que a transição é difícil.
Tem algumas coisas que eu acho que a gente até vendo assim, no desenvolver da Kelrion, que aí bateu 48 horas, mais de 36, já cai muito o rendimento do profissional. Isso é visível, assim. Tanto que tem instituições que a gente trabalha que falam, olha, o máximo em situação extrema a gente aceita 36, mas o ideal é 24. Lá no Horizonte, por exemplo, não é que eles não permitam, mas eles pedem pra gente evitar ao máximo fazer 2 plantões noturnos seguidos, o que seria 36, né? Sim, exato. Ou seja, 24 seria o que eles preconizam como máximo ali pro profissional. No começo a gente faz isso mais, ao longo do tempo a gente vai percebendo que não é preciso, né, fazer isso tanto, e aí acho que a tendência é a gente parar de fazer isso ao longo da carreira. A maturidade ajuda. Infelizmente, né, tem uma parte aí também, mudar uma questão como essa, por exemplo, de uma padronização de mercado, algo que já é aceito, é muito difícil também pelo próprio lado dos profissionais, né, Fernanda? Sim. Porque a gente atua tentando encaixar agendas médicas e, assim, muitas vezes o profissional fala, olha, a gente sempre trabalha com a base de 12, né? Mas o profissional mesmo pergunta, olha, para eu ir em tal lugar, em tal cidade, tem 24? Sim. Porque você pensa, aí, como a remuneração é por hora, então não vai ser 12, vai ser 8. A remuneração pelo plantão também vai ser cortada ali de uma certa forma, né? Muito provavelmente. Então, será que vai ficar mais difícil arrumar esse profissional? Porque realmente a ida de um médico, de repente, para uma cidade do interior a 100 e poucos km de distância de onde ele se encontra, existe o deslocamento ali e para ele tem que compensar. Então, por uma questão de oferta e demanda, se tem uma outra cidade que aceita pagar 12 ou 24 horas, para ele, por vezes, ele vai preferir para essa outra cidade ao invés de pegar um plantão de 8. Então é difícil tirar o dinheiro também do serviço já emendado, ainda mais uma rotina que está todo mundo habituado. Por isso que eu falei que, assim, que acho que nos grandes centros isso seria algo mais aceitável, porque você está em casa, né, esse deslocamento não conta tanto, mas quando é necessário esse deslocamento, às vezes, para outra cidade, outro lugar, talvez não valesse tanta a pena, né? E eles falam mesmo assim, olha, eu vou se for 36, se for 24, e a gente até entende. E eu acho que pro início de carreira, pegar plantão no interior acaba sendo mais tranquilo, porque a rotina é mais tranquila, né? Depende do hospital também. Mas, por exemplo, em alguns que a gente tá operando, que, por exemplo, não são referências em casos graves, então a maioria das fichas é amarela e ficha verde. Para quem está entrando no mercado agora, é o ideal. Me corrija se eu estiver errada. O que você acha? Eu acho que é muito... vai da formação de cada um, né? Mas eu acho que a maioria das pessoas não se sente tão apto para lidar com paciente crítico logo que forma. Algumas exceções aí, mas eu acho que a maioria não vai se sentir tão bem preparado para isso, né? Foi um dos motivos, inclusive, de eu ter optado pela residência e ter feito... Antes da residência, eu não trabalhava nesses contextos de paciente grave, não me sentia apto e por isso não ocupava esses espaços, né? Acho que é um pouco prudente isso, mas hoje é o que eu já prefiro. Então, entre um plantão de sala vermelha e um plantão de ficha verde, eu vou pra sala vermelha. Você gosta do caos. E não só pelo caos, mas assim, acaba que pelo nosso sistema de saúde, né, você tem que, quando é a ficha verde, você tem que atender muito mais pacientes. A ficha vermelha é um paciente que está mais grave, então te demanda mais, então são menos pacientes, você tem mais tempo com esse paciente. Então eu prefiro hoje eu prefiro esse contexto, né? Mas não foi sempre assim. Como que a clínica médica, você decidiu assim, vou fazer residência, vou me especializar em clínica médica? Engraçado, porque assim, é difícil escolher isso, né? Assim, eu sei que é uma dúvida de vocês mesmo, escolher a especialidade. Eu acho que na medicina tem dois tipos de pessoas. Tem aquele que entra na faculdade falando que quer uma especialidade, vai do começo ao fim e vai para essa especialidade. Eu não sei, eu queria ser assim, eu acho, porque eu já mudei de ideia umas 17 vezes ao longo da formação. Acho que eu vou mudar algumas ainda. Eu tinha certeza que eu não queria cirurgia, detesto ficar em pé. Então, eu fiz estágio em cirurgia, vi que não era muito minha área. Também não sei lidar com crianças. Eu falo que todo mundo que, se tiver que lidar com secreções, eu já não gosto. Então, ginecologia, urologia, cirurgia e pediatria,
descartou aí um pouco. Já fez um filtro. Já fez um filtro bem bom. Aí sobrou o quê? Clínica médica. Só que aí dentro da clínica médica tem um mundo de opções ainda que eu tenho um problema dos próximos anos aí para escolher, né? Mas eu acho que é isso, assim, a gente vai vivendo, a faculdade acaba que dá essas oportunidades. Sim. As nossas decisões pesam muito nos professores que a gente tem. Então, se a gente tem um professor bom de clínica, a gente gosta daquilo, um professor bom de cirurgia, a gente gosta daquilo. Que é muito diferente de estar praticando aquilo, né? É diferente a aula do cotidiano, quando você tem o estágio, tem a prática profissional. Mas a clínica médica foi um pouco por aí, assim, eu sabia que eu gostava muito do contato com o paciente, gostava de estar próximo das pessoas. Para mim é algo que eu tenho uma certa desenvoltura mesmo, e sabia que eu não queria cirurgia, assim. Gosto de procedimento, mas não essas cirurgias longas, então acabou que foi um pouco por exclusão e por gosto também. E você se encontrou? Você tá feliz hoje na clínica médica? Eu sou feliz na medicina, assim, a clínica médica, ela acaba que é uma ponte, né? Sim. Hoje em dia as pessoas não procuram um clínico. E eu também não me vejo trabalhando como clínico, né? Então, por ser um pré-requisito, depois a pessoa vai fazer cardio, endócrino ou outra subespecialidade. Mas eu gosto do que eu faço. Então, vou descobrindo aí ao longo. Eu acho, sabe, Fernanda, que uma coisa que eu falo muito, inclusive tem acadêmico lá, e eu já passei por isso, a gente se coloca uma pressão muito grande, né, de escolher certo. E às vezes esses percursos que a gente faz ao longo são fundamentais para a gente escolher e trocar de ideia, né? Então assim, comecei clínica, não gostei, quero fazer agora anestésio, cirurgia, então por que não, né? A gente não precisa ser uma coisa para sempre. Escolher uma residência não é um diagnóstico terminal, não. Se você não está feliz, eu acho que a gente tem que se permitir trocar. Então assim, eu falo, hoje eu estou feliz dentro da clínica médica. Se eu um dia quiser estar feliz dentro de outra área, eu com certeza vou me permitir isso aí também, né? Isso é uma questão tratada de uma forma muito interessante, é uma discussão bem abrangente até, mas parece que a escolha que você tem que fazer antes de você fazer e vivenciar ela vai ser a escolha da sua vida, né? Assim, poxa, escolhe aí uma área para você atuar. Poxa, tá, mas eu não posso atuar em mais de uma? Né? A gente até como advogado, né, sempre perguntam, a pessoa nunca pergunta se você é advogado ou o que você faz, ela pergunta qual que é a sua área. Eu respondo várias vezes. Mas você sabe que é, né? É porque se você for criminal já vai jogando os problemas tudo na sua mão. Aí é difícil, mas eu nunca respondo, poxa, eu tenho especialização em direito do trabalho, por exemplo. Foi, inclusive, uma base muito interessante para a gente trabalhar alguns conceitos da Carry On. Com porque certeza. a Carry On, ela trabalha com uma questão de mão de obra. Exato, né? Então, a gente traçou pareceres para ter a certeza de que o que a gente faz é um mecanismo muito interessante de gestão de pessoas e de mão de obra e de demanda e tudo mais. Mas eu não falo que eu sou advogado trabalhista, eu sou advogado, cara. Tem coisa que eu faço, tem coisa que eu não faço, né? Mas eu não deixo de ser simplesmente porque eu não sou especialista em alguma coisa. Então é um pouco disso. Na medicina é a mesma história, né? Exato. Todo mundo pergunta assim, eu sou médico, tá, mas qual área? E tem uma pressão social também, a gente conhece bem a gente tem uma amiga em comum que eu admiro demais, um beijo, Liliana, sensacional, grande Lili, mas que decidiu fazer uma área que eu acho louvável e necessária, que é a medicina de família e comunidade. É uma área que tem que ser bastante estudada e evoluída, principalmente no contexto social do nosso país, mas que sofreu pressão por ter escolhido essa área, assim. Então, a sociedade também pressiona e, às vezes, nos leva a decisões equivocadas. Todas as minhas tias pediram pra eu fazer cirurgia plástica, por exemplo. Só que não deu. Mas isso aí é o retorno do investimento da criação. Lógico, ia resolver rebocar a cara de todo mundo. Você tá doido. Seria ótimo pra elas. Um abraço pras tias do Alexandre aí. Bom, eu queria mandar um abraço também, ô Fernando e Alexandre, pro Hospital Cassiano Campolina, lá em Entre Rios de Minas. Um abraço pra Lidiane,
para o Dr. Baltazar, né, o provedor lá, foi o primeiro hospital que abriu as portas para Carry On, para poder desenvolver um trabalho lá. E hoje as duas equipes estão trabalhando muito bem, né, Fernanda? Sim, lá entre Rios de Minas é a minha cidade, onde que o meu pai nasceu e eu passei boa parte da minha infância. Então, para mim, é muito honroso ter começado a história da Carry On lá na cidade e saber que a gente está fazendo a diferença. Que a gente está sendo bastante elogiado pela prefeitura, pela Secretaria de Saúde, que a gente está levando bons profissionais para trabalhar lá. A gente acabou criando um problema para eles, que o pessoal da cidade está deixando de ir no posto para ir no hospital. Às vezes com questões assim que tem que ser tratadas no posto de saúde, na atenção primária, mas eles estão gostando tanto dos médicos lá que eles estão deixando de ir lá e indo. E aí agora tá tendo que trabalhar com a população falando assim, olha, o hospital é quando tiver mais grave, for uma coisa urgente. Mas eu fico feliz, porque quer dizer que que eu tô de alguma forma retribuindo, e momentos bons que eu vivi na cidade. Um beijo pra galera do Cassiano aí, principalmente a Lidiane, que tá trabalhando diretamente com a gente. É isso aí. Forte abraço também para as Santas Casas que estão junto com a Carry On nessa caminhada, né? Vou citar algumas aqui, né? Santa Casa de Carmópolis, Bom Sucesso, Hospital São Gabriel em Passatempo, né? Em 2023, que a gente consiga crescer e conte com a gente aí, conte com a Carry On no apoio da jornada aí, né? E agora que a gente já fez esses agradecimentos, hein? Vamos passar para a parte que a gente começa a entrar num tema, assim, bacana. Professor Alexandre Parisi. Não bastasse toda a experiência que você acumulou, você quis ser professor também. E, ainda bem, né? Para quem não sabe, o Alexandre vai desenvolver cursos específicos para a área médica junto com a Carry On. A Carry On vai disponibilizar esses cursos tanto para estudantes quanto para profissionais já formados, né? E vocês estão observando pela didática, pela própria desenvoltura dele aqui que é bom. O conteúdo é bom. Eu sou suspeita pra falar, porque eu já sabia desde sempre que ele era bom. Pois é. Eu não sei se você sabe, mas eu já vi até uma entrevista que você deu na televisão. Teve uma entrevista. Teve. Pois é. Aí ali eu vi, esse menino nasceu pra ficar na frente das câmeras ensinando as pessoas. É muito bom. Mas me diz assim, Xande, você que procurou, ou veio até você a carreira de professor, assim, pra dar aula, ministrar aulas? Olha, na faculdade, assim, eu fui monitor já, antes de entrar na faculdade, nesse ano que eu estava trabalhando aí em seguro, eu dava aula de inglês e de alemão já também. E... Pai, viu? Ele esqueceu de falar, ele ainda sabe alemão. Para, Alexandre, para. Ah, não, é quase o Rodrigo Hilbert da medicina. Desconhecimentos gerais. O cara tem teoria holística, visão geral, cuidados paliativos, é alemão. Dava aula de alemão. De tudo o mais difícil que você aprendeu, certamente foi alemão. Foi o alemão. Não tem nem dúvida. Alemão é uma língua muito lógica, sabe? Então, depois que você entende um pouquinho o funcionamento, ela até que flui. Mas eu sempre gostei dessa parte de ensinar, assim... foi um espaço que eu sempre ocupei muito feliz, assim, com as oportunidades que me foram dadas. Na faculdade eu entrei para a Sociedade Mineira de Terapia Intensiva, né, a SOMIT, e comecei a dar os cursos deles e gostava, é uma coisa que até hoje, assim, eu ainda dou cursos que são básicos, mas eu vou feliz, né, que já é algo que hoje para mim são conhecimentos muito básicos, mas acho muito legal de estar lá. Inclusive a gente desenvolveu um curso de primeiros socorros para pessoa leiga e a gente estava fazendo um treinamento a gente estava treinando todas as professoras da rede pública de BH em primeiros socorros. E é muito legal você ter esse contato, levar esse conhecimento. Depois, por um período, eu fui professor da UniBH, no internato de medicina de família deles. Também gostei muito. E agora na PUC Minas também, são lugares que eu gosto e minha carreira com certeza vai passar por trás disso. Sempre que eu estou com estudante, uma coisa que eu não tenho, que eu tento quebrar essa cadeia aí, é que o médico mais velho muitas vezes vira e fala assim, mas na minha época era muito pior.
E eu acho que hoje tem várias coisas que são melhores, mas tem várias coisas que podem melhorar. E eu acho que esse diálogo com quem tá... Não tem muito tempo que eu era um recém-formado, eu quero dialogar com essas pessoas, sabe? Para tentar aliviar um pouquinho essa barra, esse sofrimento que a gente passa, esses medos que a gente tem. Então, sempre que eu tô com um acadêmico no estágio, no final, assim, todos... Eu sempre ganhei presente no final de estágio deles, porque eles falam assim... você trata a gente muito diferente. Porque eu lembro quando eu era acadêmico, eu falei assim, e eu era maltratado pelo residente, eu falava assim, quando eu for residente, eu não vou fazer isso. E hoje eu sou residente, quando eu sou maltratado pelo chefe, eu falo, quando eu for chefe, se um dia eu for, não vou fazer isso. E a gente precisa começar a quebrar essas coisas. Só porque já foi pior um dia, quer dizer que pode melhorar muito ainda, né? Então, esses cursos, assim, vem muito disso, da minha vontade, do meu gosto por ensinar, de estar perto dessas pessoas, pela vontade também de trazer para elas um pouco de alívio, porque eu já passei por isso, eu já chorei antes de plantão, durante plantão, eu já tive muito medo, dúvidas, né? A gente não vai tirar todas as dúvidas, mas a gente vai conseguir tirar várias, e eu quero tornar um pouquinho mais leve esse começo da carreira médica, que a gente sabe que é bem complicado. Eu acho isso fantástico, assim. Essa visão mesmo de empatia, sabe? Para quem tá começando e tudo mais. E uma dúvida e experiência que eu tô vivendo, assim, a insegurança mesmo que o recém-formado começa. Você acha que não tem o que ser feito nas faculdades para melhorar? A questão é realmente a educação complementar? Ou dá para melhorar na faculdade e dá para melhorar também com a oferta de cursos mais práticos? Depende. Primeira coisa a terapia tá em dia? Eu acho que isso é importante, a gente cuidar da nossa saúde mental aí, né? Pra gente entender até que ponto é falta de formação, até que ponto é algo nosso, né? Também. Eu acho que as faculdades... o conhecimento da área médica é muito amplo, né? Então, a faculdade, ela tenta abranger tudo isso, mas ela não vai conseguir fazer todo esse conhecimento, né? E aí, dentro disso, acaba que o conhecimento um pouco mais prático, essa coisa do dia a dia, como que você dilui droga, como que você analisa um exame, como que você traz esse conhecimento da radiologia, do exame alterado com o tratamento, sabe? E outras coisas. Tem coisa que só vivendo, né? Você tá olhando para o paciente, ele te queixando uma coisa. Então, eu acho que a faculdade pode melhorar em alguns lugares, mas tem coisas que vão vir com a vida, com o interesse de cada um de praticar, de procurar formações complementares mesmo. Não acho que isso é ruim também, não. Acho que faz parte da nossa carreira também, né? O médico, afinal de contas, não pode parar de estudar, né? Diz que a última vez que o médico estuda é na própria morte, né? Que ele se estuda através da... É verdade, Essa é nova pra mim. Foi profundo. Demais. Nossa, aí viu? Aí, o alemão agora passou pra outra. Filósofo. Pensador, filósofo. Acabou. Mas essa não é minha, alguém me contou algum dia. Maravilhoso. Mesmo assim, é uma percepção bem interessante, com certeza, né? E você tá falando aí que algumas coisas na prática mesmo. E você tem algum caso assim que você, meu Deus, ninguém me contou que era assim. Descobri agora. É aquela hora, né? Dos plantões que marcam. Isso a Globo não mostra. Se vira nos 30, Alexandre. Se vira nos 30, Alexandre. Aconteceu. Olha, eu acho que, assim, o que mais... O meu maior choque foi lidar com o público mesmo, né? Porque a gente lida com o povo, dentro das várias esferas da sociedade, né? Então, de paciente te xingar, de cobrar agilidade, de lidar com isso, né? E eu nunca vou esquecer do meu primeiro plantão de UPA, que chegou uma moça que estava queixando de dor de cabeça, e ela gritando, e aí eu assustado, né? Nossa, ela deve estar com muita dor. E aí uma técnica para mim virou e falou assim, você acha que quem tá com dor grita assim? Aí eu parei, pensei e falei, é verdade. Aí é que eu pensei assim também que os outros profissionais, eles ajudam a gente demais, principalmente aquele velho de casa, aquele enfermeiro que tá lá há anos. Ele fala assim, o que eu faço nesses casos? Eles vão, te ajudam, te ensinam tanta coisa.
E aí ela falou assim, não, isso aí é psiquiátrico, faz um Aldol pra você ver. Aí eu confiei, fiz o Aldol, o negócio melhorou, eu falei, realmente, a gente, quando você vê, né, porque você acha que a pessoa tá com a queixa, você vai aprendendo a lidar com essas questões, a própria percepção individual da pessoa pelo sintoma é muito diferente, né? E querendo ou não, sempre que a gente vai no médico é uma situação de fragilidade, né? Então essa pessoa, ela pode chegar lá, assim, desesperada de uma certa forma ou de outra e querendo realmente a agilidade, o atendimento, a solução, porque afinal de contas ela tá ali com uma enfermidade, né? Apesar de que é um pouco até contraditório, porque se o médico demora, você vai reclamar que ele tá demorando. Se ele te atende rápido, você vai reclamar que ele te atendeu rápido. O ser humano gosta de reclamar, isso é fato. Você falou aí da questão da equipe, né, que atua com você nos atendimentos. Essa semana teve até uma coisa meio polêmica no Big Brother. O Big Brother Brasil, hoje, é o local que tem mais médicos do que na Carrion. 90% lá, tô brincando, mas tem bastante profissional da saúde lá. E um deles, que é médico... São os mediciners? Mediciners, exato. Um abraço pra você que é mediciner também. Exato. Mas um deles, Lucas, eu sei que você não acompanha, mas foi uma coisa que me chamou a atenção. Ele teve uma fala um pouco polêmica em relação aos enfermeiros, assim, colocando o enfermeiro numa posição de inferioridade. Assim, eu sou médico, eu que mando aqui, você tá aqui como meu auxiliar. Qual que é a sua opinião sobre isso, assim? Como é que é a relação médico-enfermeiro? Eu acho que a gente vive um contexto muito ruim, porque existe uma rixa, né? Uma rixa que a gente também pode parar de alimentar, né? Então, assim... eu jamais vou conseguir dar um plantão bem dado se eu não tiver um enfermeiro que seja pelo menos parceiro, né? Então é muito importante a gente ter esse vínculo. O enfermeiro faz 1 milhão de coisas que a gente não sabe fazer. Inclusive eu já virei lá no João, no começo da residência, eu pedi para eles me ensinarem a passar sonda, pegar acesso periférico, várias coisas que a gente como médico não aprende na faculdade, né? A gente vai para uma área intervencionista, medicamentosa, alopática, mas são coisas que você precisa um dia, né? Você tá lá sozinho. Então, assim, eu não sei qual foi a fala dele especificamente, mas eu acho que essa rixa, ela não precisa existir. Eu acho que a gente precisa valorizar muito mais os enfermeiros, porque eles que estão com o paciente o tempo inteiro, e assim, essa relação já me salvou várias vezes, né, do enfermeiro virar e te dar um toque, doutor, essa prescrição aqui é assim mesmo, e às vezes é uma desatenção, que você fez uma coisa que não estava certo, ou ele falar assim, doutor, aquele paciente ali, dá uma olhadinha, tá estranho, e quando você chega lá, realmente tem alguma coisa, né, então assim... Eles são fundamentais, não existe plantão sem enfermeiro, sem técnico e até toda a equipe, né? Lá no João não existe plantão sem fisioterapeuta, sem fonoaudiólogo, sem terapeuta ocupacional, né? Então, assim, a equipe de saúde, ela precisa estar muito unida e isso só fortalece a gente. É que eu entendo que é um trabalho multidisciplinar mesmo e cada um contribui para no final dar certo. No final, uma vida ser salva, um tratamento ser evoluído de forma correta. Sim. Com certeza. E é perceptível realmente que tem do lado dos enfermeiros também, às vezes eles já entram com aquela ideia de que o médico é soberbo, o médico vai me tratar mal. Então, você falou bem, assim, é um negócio de quebrar esse ciclo vicioso das relações e tudo mais. E querendo ou não, né, o médico, ele faz os atendimentos, mas ele se move muito mais do que a equipe de enfermagem. Sim, ela geralmente é fixa. Então, geralmente, a equipe já está integrada, o funcionamento do hospital como um todo. Com certeza vão conhecer lá pacientes que necessitam de um tratamento contínuo. Sem dúvidas, assim. E essa relação faz muita diferença. Eu tenho inúmeros exemplos de vezes que a enfermagem já me salvou. E acho que vai continuar salvando enquanto eu estiver exercendo a profissão. Com certeza. E você fala muito aí sobre essa questão de ter dúvidas em questão de medicamentos, dosagem, a questão de análise de exames, e é mais ou menos nessa levada os cursos que você está desenvolvendo, né? Em parceria com a gente, com a Carrion. O que esses cursos vão trazer que o profissional precisa e não teve esse conhecimento de forma muito completa na faculdade? Então, Fernanda, a ideia do curso
essa é uma coisa bem direta, sabe? Quando a gente acaba de formar, ou a gente está estudando para residência, a gente não tem tempo, ou a gente está dando muito plantão, então a gente também não tem muito tempo. A ideia é ser uma coisa bem voltada para a prática mesmo. É essa coisa que a gente não teve na faculdade. Então o paciente está com dor. Tá, quais tipos de medicação para dor a gente tem disponíveis nos pronto atendimentos? Como que eu vou seguir a escala de dor e como que eu vou diluir a medicação? Tem, por exemplo, a dipirona a gente tem que diluir ela, porque se você fizer ela não diluída e muito rápido, o paciente sente dor, dá flebite. O tramadol, você tem que diluir ele para mais, às vezes 100 ml, porque senão ele dá muita náusea. Tem que ser corrido mais devagar. Então, são várias coisas que nunca me contaram. Falava, você tem que fazer tramadol. E aí chega o paciente com dor, tá, mas qual medicação para qual tipo de dor, sabe? A ideia, assim, é vídeo direto, eu não quero ficar falando de fisiopatologia, isso a gente teve na faculdade, isso nessa hora que consulta não importa, lá né? no manual, Sim, né? exato. Fala. A ideia é realmente virar, assim, trazer uma coisa muito prática mesmo, que a pessoa possa, em poucos minutos, em poucas aulas, realmente conseguir dar um plantão e passar o mínimo de aperto possível. Resumindo, o que a faculdade não te contou, o Xande vai te contar. É isso aí. Essa é a ideia. Exato. Aproveita, Xande, convida aí a galera que está interessada em fazer curso nesse sentido para participar do seu, junto com a Carry On. Então, para você que está recém-formado ou ainda está perto de se formar e está morrendo de medo de dar plantão, não está sabendo como vai ser essa experiência, não entende nada dos fluxos da área da saúde, vem com a gente com esses cursos que são feitos para vocês. A ideia é levar para vocês a medicina na prática, explicar para vocês o cotidiano e como que você consegue dar um plantão de sucesso, não se perder no meio do caos e conseguir realmente ajudar seus pacientes. Show de bola. Sensacional. Tudo isso com interações no metaverso que a gente está preparando. A gente vem com uma proposta de trazer interatividade mesmo para os alunos. Os nossos cursos vão todos serem distribuídos com óculos de realidade virtual para que o aluno seja realmente levado para um ambiente mais realista, porque eu sinto que o que falta é a prática. Então, vamos colocar os alunos dentro da situação mesmo, de forma muito imersiva, para garantir esse melhor aprendizado. E para a gente ganhar também, que a Carry On ganha quando tem melhores profissionais disponíveis, quando a gente consegue entregar a melhor força de trabalho possível para no final entregar o que eu, como fundadora, enxergo como a fonte principal da minha motivação e da motivação de todos nós que estamos trabalhando, que é, no final, entregar o melhor atendimento possível para o paciente, salvar vidas e impactar de forma positiva quem realmente precisa num momento de talvez instabilidade física ou mental, num momento de necessitar da saúde, que a saúde seja entregue da melhor maneira possível. Salvar a vida do médico e do paciente. Exato. Cuidar de quem cuida da gente. Esse é o lema da Carry On. Esse é o lema da Carry On. Vem ser Carry On, hein, ó. Vem ser Carry On você também. Inclusive, gente, a Fernanda pontuou uma coisa importante, tá? A Carry On vai ser uma das primeiras, se não a primeira, porque eu não conheço outra, tá? A fazer aí questões de metaverso aplicadas para a área da medicina. Em 2023 a gente vai ter muitos produtos voltados para isso, de fato, tá? Inclusive já mandar um abraço aqui, né, Fernanda, para os primeiros que estão sendo desenvolvidos e vão ser lançados agora, hein? Exato. Você já pensou, por exemplo, você médico, passar as suas orientações médicas com interatividade através da realidade aumentada? Essa é uma das soluções que a Carry On já está estruturando e logo, logo vai estar disponível para você fazer toda uma animação das orientações que você quer passar para o seu paciente com o seu avatar. Então fica ligado, segue a Carry On aí, que assim que tiver disponível para o público geral, a gente vai liberar. E aproveitar também e agradecer a doutora Amanda Albuquerque. Amanda Albuquerque, doutor Gabriel Magalhães, que são biomédicos que têm uma preocupação muito grande com a experiência do cliente, e a gente está desenvolvendo uma interação onde que eles vão poder serem levados pelos pacientes para casa. O avatar deles vai acompanhar os pacientes e eles vão dar recados, pós-procedimento e tudo mais. E eu preciso dizer que essa ideia foi iniciada comigo e a minha irmã, mas sabe quem bateu o martelo de como ia ser legal? Deixa eu adivinhar. Alexandre Parisi. Ava.
Juro por Deus, na verdade, a ideia inicial era trabalhar o metaverso com um currículo. O médico se apresentar para oportunidade de emprego através do seu avatar. Aí, eu conversando com o Xande, ele falou assim, legal, mas eu acho que se a gente melhorar a interatividade do médico e o paciente, ia ser melhor. E deu gol. É o bom de ter um virginiano por perto, né? Pelo menos honesto a gente vai ser. Com certeza. E aí eu sou grata demais, porque você ajuda a gente a evoluir. E é lógico que são um público diferente, assim, que está trabalhando com o metaverso. Já é uma galera que já tem o próprio consultório, está preocupada em se destacar no mercado. E eles, assim, gostaram demais da ideia, assim, porque ajuda, a forma lúdica de se comunicar com o avatar, com o holograma, ajuda na fixação do recado. Sim, com certeza. Então, se você ler aqui uma lista de procedimentos, né, o que eu tenho que fazer pós-cirurgia, e se você ouvir o seu médico falando com você através de um holograma, você vai ficcionar muito mais. Fora que você vai vir várias vezes para mostrar para todo mundo. É lógico, ficar brincando com É. o bonequinho. Enfim, que eu sou empolgada com essas coisas. Então eu pego o bonequinho, Amanda, eu pego seu bonequinho e fico balançando ele para tudo quanto é lado. Totalmente. Exato. E teve que me explicar umas 200 vezes o que era isso de metaverso. Porque Sim. quando você percebe que você envelheceu, né? É. Não sabia o que era isso, o que era pra fazer com isso, mas estão vindo coisas legais aí pros nossos cursos, né? Você vai virar um avatar. E vai dar instruções para os alunos através de um avatar. Quem diria? Pois é, olha só. Cenas dos próximos capítulos. Cenas dos próximos capítulos. Interessante, Muito bom. né? Bom, o que mais que a gente pode falar em relação aos conteúdos que a gente tá planejando? Já foi gravado, correto, né, Xande? A estrutura do curso de alguns tem já foram áudios. já foram programados, né? Nós estamos finalizando aí a parte de estruturação efetivamente desse curso para produção, né? Vamos dar prioridade para os estudantes, tá, galera? Fiquem atentos aí, vocês que são estudantes de medicina, querem se antenar sobre novas tendências. A gente vai trazer junto com alguns congressos estudantis, né? Vai ter mais congresso estudantil esse ano, né? Sim, a gente vai participar do congresso na UFMG em maio. No final do ano a gente também vai participar do congresso da Sangue, né? Que é uma grande parceira nossa. E que inclusive nos incentivou a trazer o metaverso para os cursos, porque inclusive o tema do congresso do final de ano deles vai ser tecnologia a favor da saúde. E eles falaram assim, olha, a gente já sabia, que eles sabiam que a gente já estava trabalhando com metaverso, falou assim, por que não integrar a educação de forma mais imersiva? E o nosso grande desafio hoje, porque assim, o Lucas falou que ainda tá engatinhando o metaverso na medicina, tem muita coisa nas faculdades, sabe? Ou em grandes hospitais que tem alguns protótipos, mas é tudo muito caro e inacessível ainda. A nossa proposta é baratear e tornar o metaverso acessível e aplicável no dia a dia. Tanto para melhorar a relação médico-paciente, melhorar o aprendizado, fazer com que o que ainda é muito coisa de cinema, igual tem o filme Avatar aí, virar realidade, virar uma coisa aplicável no seu dia a dia. Então, é o que a gente quer trabalhar. Isso me faz ter uma pergunta para você. Como você acha que a medicina está evoluída com a tecnologia? Você acha que está ok? Ou ainda tem muita coisa para ser trabalhada? Eu acho que tem muita coisa. Eu acho que assim... Mas não só em termos procedimentais, né? No sentido da tecnologia para procedimentos médicos, né? Mas interfaces, né? Isso. Estava conversando outro dia no SAMU mesmo. Porque, por exemplo, a gente faz a triagem médica no SAMU com áudio. Eu acho que daqui a algum tempo a gente vai poder fazer isso por videochamada. Sim. Então, imagina, tem um motoqueiro que caiu aqui na rua. Agora, eu tenho um motoqueiro que caiu aí na rua, me mostra ele. Deixa eu ver como que ele tá. Tem algum sangramento, eu tô vendo se tem alguma fratura. Isso vai melhorar muito a nossa assistência, até para saber que tipo de ambulância, que tipo de orientação a gente vai passar. Eu acho que a telemedicina que veio muito forte com a pandemia vai ganhar muito aí também. São formas de facilitar o acesso à medicina também. E eu acho que vai ter muita coisa que a gente ainda não sabe que vai chegar aí. Fato. E com o tempo a gente vai descobrindo, né? Me deu uma ideia aqui, por exemplo, porque às vezes a gente vê, principalmente caso que vira... Caso de televisão, assim, que às vezes o regulador do SAMU, ele faz o atendimento
por telefone, assim, meu bebê tá engasgando. Aí ele ensina. Já pensou se ele pudesse ver a mãe, às vezes, fazendo o procedimento? Essa é a ideia, porque você orienta muito melhor se você tá vendo, né, como tá sendo feito. O paciente que tá parado, a gente precisa orientar a fazer massagem. A gente orienta, mas não sabe, né, se a pessoa tá fazendo certo, né? Então, acho que... Dá para evoluir ainda, com certeza. Bastante coisa, né? E um assunto que a gente estava conversando até no bastidor, que você falou sobre alguns erros que por falta de experiência, igual você falou da me repete. Toxicologia. Isso. O quão é importante essa educação complementar para outras áreas, para evitar erro médico, para evitar que você, às vezes, dê um diagnóstico errado, em vez de melhorar, de salvar uma vida, você piore o quadro clínico dela. Eu acho que quando a gente começa a dar plantão num lugar, a gente tem que entender quais as demandas daquele lugar. Então, um exemplo, eu não trabalho muito com pediatria, então eu não dou plantão de pediatria. Só no SAMU, mas são casos bem específicos, né? Então, eu tenho que entender que eu não me sinto apto a estar nesses locais. Então, se você está num lugar que você vai atender esse tipo de demanda, toxicológica ou o que for, ou que isso pode ser uma presença, a gente tem que buscar a formação por trás disso, né? E aí a gente vê muita coisa de, principalmente médico às vezes mais antigo, que não se atualizou, fazendo várias coisas erradas, ou com protocolos que não são mais os atualizados, né? Então é muito saber onde você está. Porque com base nisso você consegue saber se você tem o perfil e o conhecimento para estar lá, né? E não achar que assim, que a exceção nunca vai chegar, a raridade ou a gravidade. Que nunca tem paciente grave, mas você só precisa de um paciente grave para... Exato. Né, ter um problema maior aí. Então acho que a gente tem que ter essa noção mesmo. Interessante, né? E agora voltando para um outro assunto que eu sempre tive muita curiosidade, é uma ideologia que a gente coloca na cabeça, né? Que o médico formou em medicina tá rico, resolveu os problemas financeiros. Mito ou realidade? Primeiro, depende. Igual advogado sempre depende. Eu acho que a primeira coisa é o que é ser rico, né? Porque, assim, eu acho que o médico consegue ganhar dinheiro acima da população, mas às custas de muito trabalho. Sim. Então, não é aquela coisa assim, formei, estou rico, né? Formei, trabalhei muito, ganhei muito dinheiro. Mas aí vai depender muito da aspiração de cada um, né? Porque se o seu objetivo é comprar uma Ferrari, você vai ter que trabalhar bastante. Não, porque é justamente isso que eu percebi, assim, tem a possibilidade de ascensão, mas vocês trabalham demais. E esgotam o físico e o mental, sabe? Então, isso tem que ser falado e valorizado também. Eu acho que o profissional da saúde, ele não é tratado da forma que ele merecia. Eu falo todos, não só os médicos, mas todas as pessoas da saúde. Vocês entregam muito. Vocês, às vezes, abrem mão de questões pessoais, assim, de ficar com a família, Total. de ficar com os amigos, para estar trabalhando. E não são tratados assim. E aí eu te pergunto, você se sente valorizado ou ainda precisa melhorar? Eu acho que sempre pode melhorar. Existem lugares que mais, mas eu acho que essa valorização ela passa muito sobre, pelo menos para mim, sobre me sentir realizado no lugar. Então, sentir que eu estou realmente fazendo algo útil para as pessoas e para mim também. Mas eu acho que o médico, se ele pudesse trabalhar menos, e isso passa por poder ser melhor remunerado, ele poderia até trazer um serviço de bem maior qualidade, né, do que talvez a gente acabe fazendo por ter que trabalhar muito, né? Sim. E eu não acho nunca que a gente tem que nivelar por baixo. Então eu falo isso de todos os profissionais. Eu acho que o enfermeiro precisa ganhar mais, o fisioterapeuta, o técnico, todo mundo, né? A gente tem que buscar essas melhorias, com certeza. Sim, eu concordo. E tem que ser lutado, assim. Eu vou te falar pelo meu órgão de classe, que é muito criticado, mas eu acho que defende bem os advogados. O CRM é um órgão de classe que você está satisfeito? Ele luta pelos seus direitos?
te defende? Qual que é a sua relação com o seu órgão de classe? Assim, eu acho que eu até hoje eu não precisei do CRM, e num lado positivo e negativo, verdade. que é bom. Então, a princípio, eu espero que fique assim. Eu acho que é um órgão que ele poderia atuar mais, poderia ser mais presente, inclusive na pandemia. Não foi tão presente, eu acho, quanto poderia ter sido, mas eu acho que ele consegue dar alguma assistência para os médicos. Sim, dá um suporte. Mas eu acho que também dá para melhorar coisas aí mesmo. Eu acho que o exercício da medicina ele precisa ser mais debatido, discutido, porque só com a troca de ideias que a gente evolui, sabe? Então, talvez se o CRM tivesse uma conduta de dialogar mais, de discutir, de provocar discussões para que se evolua, ajudaria vocês, assim. Essa questão da jornada extensa, dos salários, de algumas situações que eu sei que vocês são forçados às vezes a trabalhar além da conta porque não tem outro médico, não tem uma equipe que às vezes é sobrecarregada, um lugar que precisava ter 3 médicos tem 2, isso acontece, não acontece? Com certeza, eu acho que tornar a medicina mais humana pra gente também, exato, né? Exato. E até falando a questão da própria residência, né? A remuneração da residência, que eu acho que é muito desfalcada, dentre várias outras coisas aí, eu acho que a gente tem que... É isso que você falou um pouco, acho que a gente precisa enxergar o médico e o profissional da saúde, mas talvez ainda mais o médico como um ser humano. Exato. Gente como a gente. Gente como a gente e cuidar de quem cuida da gente. Exato. Exato. É o propósito, né? Bom, e aí, tem mais alguma coisa pra gente conversar? Eu estou satisfeitíssima com esse papo. Tem mais algum recadinho pra alguém aí? O último recado, na verdade, né, doutores e doutoras. Tá querendo tirar a burocracia, a parte chata, o papo foi ótimo com o Alexandre, mas aquela parte de cuidar de nota fiscal, de abrir empresa, de controlar o fluxo do dinheiro, de ficar emitindo RPA, tá querendo tirar isso de fora? Então entre em contato com a Carry On, porque a gente tá com um pacote novo de serviços que chama Descomplica Aí. A ideia é boa, né, Alexandre? Se eu te contar que é ótima e nasceu através de uma iniciativa dele, você acredita? De novo, né? O Alexandre é um guru, né? Praticamente. O Alexandre é um guru. Porque foi através da demanda lá dos médicos do Hospital Horizonte, que estavam precisando de contador para abrir empresa, regularizar pagamento e tudo mais. Aí o Xande começou a falar da gente lá, para variar, muito bem. Aí a Luciana... Beijo, Luciana. Agradeço pela oportunidade de ter aberto as portas do Hospital Horizonte pra gente. Falou assim, Fernanda, me ajuda a resolver, que esses médicos aqui, eles sabem salvar vidas. O resto, eles precisam que salvem a vida deles. Eu falei, então deixa que eu carry on. E aí nasceu o Descomplica Aí, que a gente realmente descomplica a vida de vocês para vocês ficarem livres e trabalhar e exercer a profissão com tranquilidade. Exatamente. E uma coisa que eu queria falar, inclusive, pra gente, que eu acho que fez muita diferença do meu contato, pelo menos com a Carry On, que é uma coisa que me faz vender até de graça, né? Que vocês dão uma assistência muito boa, não só da parte contábil, mas da parte jurídica também. Sim. Então, sabe aquele desespero, aquele aperto, você fala assim, tô precisando de ter uma advogada, ela tá aqui, ó. Fala comigo. Mas porque assim, querendo ou não, a atividade de vocês é uma atividade de risco. Vocês têm tendência a, às vezes, focar só também na atividade, esquecer todo o resto da vida de vocês. E aí gera um monte de pequenas complicações que a gente resolve. Nós temos um time de contador, um time de advogados, eu, o Lucas e toda a nossa equipe, que está sempre disponível para ajudar mesmo e resolver o problema de vocês com uma linguagem muito transparente. Direta. A gente não fica de juridiquês, a gente fala de um jeito que vocês compreendem o que está sendo feito. E a nossa proposta realmente, Xande, é ser parceiro. É uma empresa que quer estar em cada canto de vocês. A gente, por enquanto, ainda tá muito focado tanto nos serviços, né, de início de carreira, o que precisa para organizar a vida jurídica e contábil, agora cursos, mas a gente quer expandir ao ponto assim, precisou de fazer uma viagem, a gente tem desconto nas nossas pousadas parceiras, sempre com foco no profissional da saúde. Exato, aproveitar e mandar então depois
de falar da contabilidade, um abraço para 2M Saúde, né, que virou o novo parceiro da Carry On na parte de contabilidade. Fica antenado, hein, gente? A 2M Saúde é especialista em contabilidade para médicos. Eles fazem levantamentos, eles traçam a estratégia contábil para maximizar todos os seus retornos. Então, eles pensam na quantidade de plantões do faturamento, o tipo de atividade que você desempenha, porque as atividades médicas elas podem ser tributadas de formas diferentes, então tem toda uma parte de planejamento, de acompanhamento, de emissão de notas fiscais, da prestação das informações oficiais ao governo, e a 2M agora é parceira da Carry On. Um grande abraço pessoal da 2M aí também, né? Matheus lá da 2M, que é o que está junto com a Carry On, prestando um serviço de grande excelência para os nossos profissionais. Um grande abraço, Matheus. É isso aí. E bom, galera, eu acho que por aqui ficamos, né? Ficamos. Por aqui começamos. Exatamente. Excelente. Muito bom. A gente agora vai começar com a parte de produção mesmo, né? Dos nossos cursos. E não só isso, acho que o Xande vai aparecer muito no nosso dia a dia, porque você já deu para ver que grandes partes das coisas tem o dedinho dele. Então, só tenho a agradecer mesmo por estar nessa aventura com a gente. Tudo muito novo. Acho que a gente se saiu bem pro primeiro episódio. E você tem muito talento mesmo para falar, tá? Da oratória. Investe nisso, porque o bichinho nasceu para isso. Deixa que a gente investe em você também. Pode deixar. Sem dúvida. Mas porque assim, tem gente que não tem mesmo, mas você nasceu pra falar. Eu falei com a Fernanda que a gente tem um relacionamento nada tóxico. Nada porque tóxico. É um ajudando o outro o tempo inteiro. Exato. E é isso que eu quero fazer com o recém-formado agora. Eu trago isso muito de coração mesmo, do que eu já passei e que eu acho que eu posso fazer com que as pessoas sofram menos no que está por vir aí na carreira médica delas. E vai ser muito bom poder fazer isso por elas também. É isso aí. Com certeza. Talvez ser para os estudantes o que você infelizmente não teve de suporte, né? Sem dúvidas. É isso aí. Gente, para encerrar então esse primeiro episódio, né? A primeira gravação do Plantões que Marcam, o novo podcast da Carry On, eu só podia encerrar mesmo pedindo para o Xande para contar mais um plantão que marcou. Nossa, você me apertou sem me abraçar, deixa eu pensar. É porque são tantos, né? Mas eu posso falar não de um plantão, mas de uma paciente? Pode. Pode, com certeza. Eu gosto muito da área de cuidados paliativos, sabe? Pra mim é uma área que faz muito sentido porque casa muita coisa de quem eu sou, né? Desde a pessoa que gosta de conversar, da pessoa que gosta de estar próximo do paciente, da pessoa que gosta dessas outras áreas da espiritualidade também. E eu não sei se ela ainda está viva, mas Dona Ângela, se você estiver, onde você estiver, espero que esteja bem. Mas foi uma paciente que internou com a gente, ela teve uma endocardite, né? Uma infecção no coração. E ela já estava com câncer avançado. E aí não tinha mais proposta de cura desse câncer dela. Uhum. E a gente teve que trabalhar muito isso com ela, dessa questão da infecção, sobre como que a gente ia tratar isso de uma forma menos intervencionista, menos agressiva. E teve um dia que eu estava conversando com as filhas delas e eu estava basicamente contando para as filhas que a gente não ia poder oferecer o melhor tratamento para a mãe delas, que ia ser a cirurgia. Porque não teria benefício uma intervenção tão agressiva. E as filhas delas choraram e agradeceram a gente por tudo que a gente fez. E aí a gente conseguiu dar alta para ela ir para casa. Depois a filha me mandou uma foto dela com os netos lá. Que bonitinho. E aí foi muito gratificante pensar que mesmo às vezes quando a gente não oferece o melhor ou oferecer o melhor para alguém é muito individual, né? Dentro do contexto dela. E saber que eu consegui levar esse cuidado, o cuidado que ela precisava naquele momento. Então, assim, a gente inclusive vai falar sobre comunicação de más notícias, como que a gente lida com um paciente difícil. E eu já tive vários exemplos disso, assim, que é gratificante a gente poder ajudar essas pessoas. Às vezes a ajuda não é técnica, mas amorosa.
Sim. Eu acho que é uma das coisas que eu mais admiro em você, assim, que você vai para além do que, assim, a pessoa tá com tal doença, eu tenho que fazer isso aqui. Mas você enxerga o ser humano por trás daquela patologia, daquela doença. Eu acho isso fantástico e necessário. Porque às vezes a gente, como paciente, a gente quer mais ouvir uma palavra de conforto do que efetivamente, vou fazer isso, isso e isso. Sendo que às vezes não tem cabimento fazer, né? Sim. Então, eu acho isso... tem que ser praticado mais pelos médicos, assim, o lado humano de enxergar a pessoa como um paciente e a família também. Eu já tive experiências também de médico que deu notícias horríveis, da forma muito seca, sabe? Falou assim, vai morrer, pronto. Imagina pra quem tá ouvindo, às vezes sua mãe, seu pai é uma pessoa importante pra você, só que vocês lidam tanto com isso o tempo todo que fica normal, morrer pra vocês é normal, mas pra mim não. Pro Lucas não, sabe? Então, olhar com carinho pra gente também. Teve inclusive Taline, uma enfermeira que eu amo de paixão. Ela me falou uma coisa que eu nunca esqueci, eu reproduzo isso sempre, né? Que a pessoa que tá ali é o amor da vida de alguém. Sim. Então trate-a como se fosse, né? Porque quando for o amor da sua vida, você vai querer que ela seja tratada dessa forma. Fato. Então, isso a gente pode levar para a vida. É realmente um filósofo. Maravilhoso. Acho que com essa a gente encerra, né? Obrigado a todo mundo que não, acompanhou. Vamos pedir pro pela presença, galera.